Good morning, good afternoon, hi everybody, welcome back. E aí galerinha, como é que foi essas vacations? E aí gente? Finalmente um mesinho de férias, um mesinho sem aula, tranquilinho. Como é que vocês ficaram? Conta aí pra mim, manda um áudio, gente, manda um vídeo. Tô com bastante saudade de vocês, aliás, viu gente? Então, meu sexto ano, hoje a gente vai continuar, na verdade, o segundo bimestre, começar esse período agora pós-férias. E eu quero mostrar alguns pontos para vocês e fazer alguns avisos no início da nossa aula. Vamos lá, vamos começar então. Primeiramente falando, eu gostaria de dizer que eu tô com muita saudade de vocês. Eu queria muito que a gente pudesse estar se vendo logo, mas como ainda não é possível, vamos focar nas nossas aulas, vamos ter mais autonomia para a gente poder estudar melhor. Conversem com os professores, gente. A gente está aqui para poder tirar todas as dúvidas de vocês e nós temos algumas novidades para essa volta às aulas. As primeiras novidades, inclusive, eu vou dar nos avisos que estão logo no próximo slide. E vai ser diferente para a turma A e para a turma B. Atenção, detalhe, gente, vamos lá, muita atenção. A aula de hoje vai falar um pouquinho sobre o módulo 11 again. Então, sim, a gente vai falar novamente do módulo 11, que é o mesmo módulo que a gente teve aula antes das férias. E eu vou explicar por que nos avisos. Vamos lá. Deixa eu dar os avisos primeiro. Turma A, sexto ano A, e turma B, sexto ano B. Nós vamos nos encontrar 2 vezes por semana. Sim, 2 vezes por semana. Como é que vai funcionar esses encontros? Vai ser um encontro no YouTube e um outro encontro ao vivo nos nossos aplicativos de reunião ao vivo. Como é que vai funcionar, gente? Na sexto ano A, toda sexta-feira de manhã, às 8 horas da manhã, a gente vai estar ao vivo e nessas aulas ao vivo nós vamos corrigir atividades, conversar, interagir e a gente sempre vai corrigir atividades da semana anterior. Por exemplo, sexta-feira agora nós já temos uma aula marcada via aplicativo. Como é que vai funcionar essa videoaula por aplicativo, gente? Lá nós vamos corrigir as atividades anteriores da semana anterior. Tio, mas semana passada foi férias, não teve tarefa. Mas lembra na semana antes das férias? A gente vai corrigir as atividades daquela semana. Sexto ano B. A nossa aula online ela está marcada para quarta-feira às 2 horas da tarde, o horário de aula de vocês, à tarde. Como é que vai funcionar, gente? Mesmo processo. Vamos ter a nossa aula ao vivo para poder corrigir as atividades, conversar e passar um tempinho juntos. As aulas da manhã começam às 8 e terminam às 8h40. As aulas da tarde começam às 2 horas e terminam às 2h40. Outra coisa, galera. Sexto ano A. O outro encontro que a gente vai ter vai ser no YouTube, gente. No sexto ano A vai ter a aula do YouTube bonitinha lá no grupo dos pais e postada aqui no meu canal. Às quintas-feiras, pela manhã. E o sexto ano B vai ter a aula de inglês postada nas quartas-feiras de manhã. Deu para entender tudo? E o que vai ser essa aula do YouTube então, tio? Essa aula do YouTube vai ser o assunto da semana, a apresentação do módulo normal. Então eu vou apresentar o módulo para vocês, a gente vai falar da teoria e vamos fazer algumas atividades que vai estar no vídeo também. Só que a correção das atividades, principalmente atividades de casa, os homeworks, eles vão ser nas videoaulas ao vivo, lá no aplicativo. Belezinha, gente? Então, com isso, vamos começar a nossa aula de hoje. A aula de hoje é o módulo 11 e a gente vai fazer uma revision. O que é uma revision, gente? É uma revisão. Eu quero apresentar para vocês primeiro o tema do grupo 4 e algumas coisinhas que ficou faltando na aula passada. O grupo 4, que inicia o segundo bimestre do ano de 2020 e do sexto ano, melhor dizendo, ele se chama Time, o tempo, Time. O grupo 4, então, ele é responsável para iniciar o segundo bimestre.
Esse grupo 4, ele corresponde a um capítulo, o Chapter 4, que se chama o seguinte: Numbers, Telling the Time and Calendar. Então, números, dizer o tempo e o calendário. Então, todos os 3 módulos que nós temos desse grupo 4, do capítulo 4, eles vão falar sobre tempo e sobre os mais diversos tipos de tempo. Lá no módulo 10, nós tivemos então o Time Unity, as unidades de tempo. Foi quando a gente viu segundos, second, hours, days, centuries, millennium, entre outras coisas. Inclusive, a gente também viu vocabulary. E qual é o vocabulary da Module 10? Vocabulário, ele falava sobre família, principalmente sobre a família real britânica. A gente viu lá os membros da família, relembramos esses nomes, alguns que vocês já sabiam, outros que a gente lembrou no dia, outros que vocês acabaram conhecendo aqui comigo. Logo depois, nós tivemos então o Module 11. O Module 11, ele é chamado de School Timetable, ou então o horário escolar. É um tipo de tempo, porque afinal de contas vocês passam tempo na escola e cada tempo é determinado por algum tipo de matéria escolar. School Subject. E justamente sobre isso que a gente vai revisar hoje, gente. Não só vocabulário, como todas as outras coisas que a gente já viu. Inclusive gramática, que também está lá no Module 11. E eu vou começar com isso, gente. Nós vamos falar um pouquinho sobre os Adverbs of Frequency. E por que eles estão nesse capítulo? Para a gente poder falar sobre a frequência de alguma coisa, nós estamos falando de tempo. Qual tempo você faz essa determinada atividade? Então, é sempre, é quase sempre, é às vezes, é dificilmente, nunca, de vez em quando. Isso são maneiras de se falar tempo também. É uma maneira de você poder comentar com as pessoas e falar sobre a frequência com que você faz alguma coisa, como você gasta o seu tempo. Então, por isso que a gente vê advérbios de frequência durante o Group 4, o grupo 4. Eu vou relembrar com vocês cada um dos adverbs of frequency, dos advérbios de frequência. Nós vamos revisá-los novamente lá no 7º ano. E aqui eu também vou falar com vocês sobre a posição deles na frase e quando é que você tem que dar uma mudada ou outra em cada um deles, beleza? Então vamos lá, gente. Os advérbios de frequência, nós vamos conhecer aqui hoje 7 deles. 7. Quais são esses advérbios de frequência que nós conhecemos lá na aula do Module 10? Nós temos o never, que significa nunca, never. Hardly ever, hardly ever, quase nunca. Rarely, raramente. Sometimes, às vezes. Often, frequentemente. Usually, usualmente. E always, sempre. O frequentemente é quando você tem uma frequência boa de fazer alguma coisa, só que falha um dia ou outro. O usualmente, então, gente, é alguma coisa que você faz quase todos os dias, quase, mas tem um dia que você não faz. E quando é sempre, então é o always. Então vamos relembrar a forma com que se pronuncia. Vamos lá, gente, comigo. Never. Never. Hardly ever. Hardly ever. Rarely. Rarely. Sometimes. Sometimes. Often. Often. Usually. Usually. Always. Always. Belezinha?
O que é importante para a gente poder observar aqui na utilização desses advérbios de tempo e de frequência, gente? Eles sempre são utilizados depois do sujeito, entre o sujeito e o verbo principal. Olha o exemplo aqui. Martin always brushed his teeth before going to bed. Então, Martin, ele always brush her teeth before, antes de ir para bed, antes de going to bed. O sometimes, ele significa mais ou menos. E o sometimes, ele é o único que pode ir para mais de um lugar diferente. Todos os outros, eles são depois do sujeito. O sometimes, ele pode estar entre o sujeito e o verbo, no começo da frase ou no final dessa frase. Olha o exemplo aqui embaixo. Sue sometimes calls me. A Sue, de vez em quando, me liga. Sometimes Sue calls me. Algumas vezes Sue me liga. Sue calls me sometimes. A Sue, ela me liga às vezes. Então o sometimes ele pode estar em qualquer posição do verbo ou da frase. Ele pode estar no meio do sujeito e do verbo, ele pode estar no começo da frase ou ele pode estar no final da frase, ok? Último ponto principal de cuidado. Se o verbo principal for o verbo to be, ou seja, am, is ou are, o advérbio de frequência, o adverb of frequency, ele tem que estar depois do verbo to be, não é depois do sujeito. Então nós temos, olha aqui embaixo. He is never at home. Ele nunca está em casa. Então, he is never at home. Então, primeiro nós temos o sujeito, depois nós temos o verbo to be, que significa ser ou estar, e aí sim nós colocamos o adverb of frequency, o advérbio de frequência. Ok? Esses são os únicos pontos que vocês precisam observar na hora de escrever e colocar o advérbio de frequência na frase de vocês. Outra coisa que a gente também viu, e isso já lá nas atividades, foi a pronúncia das school subjects, das matérias escolares, das disciplinas escolares. Os school subjects que nós temos aqui nessa apresentação são os mesmos que vocês têm nas suas aulas normais, durante toda a sua semana. Eu vou apresentar então para vocês, sempre começando com a matéria que está aqui embaixo de mim, depois eu vou para esse lado aqui, depois eu vou ao último que está lá mais longinho, tá bom? Então vamos lá, gente. Primeira matéria é a matéria mais incrível de todas, a melhor que existe, que é o English. English. Aqui embaixo. English. Aqui, ó, do lado nós temos português. 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 Embaixo nós temos mathematics. Mathematics. Do professor Jonas. Vamos lá, gente. Mathematics. Detalhe, tem uma matéria que não está entre essas que eu coloquei aqui, que é Spanish, que é a matéria do professor Marcos. Spanish. Spanish. Vamos continuar. Aqui nós temos Tia Thalita e nós temos o Tio Max. Embaixo aqui. History. History. Lá. Science. Também pode ser chamado, gente, de Natural Science. E embaixo, Geography. Geography. Em cima, Natural Science. Ou simplesmente Science. Depois, aqui ó, PE, Physical Education. Como o nome é muito grande, nós colocamos uma abreviação para esse nome, que educação física em inglês é Physical Education. E a sua forma abreviada fica PE. Essa letrinha aqui, a letra P e a letra E em inglês. PE. Physical Education. Aqui agora, Social Science.
Social Science. E embaixo, Arts. Arts. Por fim, gente, a gente relembrou lá na nossa aula do módulo 11 os Days of the Week, onde eu posso dividir esses days em dois grupos. Um grupo chamado Weekdays, são os dias da semana, e o outro grupo chamado The Weekends, então os finais de semana, os 2 dias de finais de semana. Então quais são os Weekdays? Quais são os dias da semana? Nós temos Monday, Tuesday, Wednesday, que é hoje, Wednesday, Thursday, Friday. E a weekend, final de semana, nós temos o Saturday, em inglês britânico. No americano vocês podem falar Saturday, como se esse T fosse um R. Então, Saturday. And Sunday. Beleza, meu sexto ano. Por hoje é isso, eu espero que vocês tenham gostado muito. Eu tô morrendo de saudade, tô feliz de voltar, pra gente voltar a ter essas aulas e tudo mais. Um beijão pra vocês. See you next video and bye bye.